Glória a Deus. Amém. Irmãos, sempre uma alegria estar aqui. Espero nunca cansar de dizer isso. Não é porque... Nós não subimos aqui porque fazemos algo diferente, né? Mais santos, mais perfeitos, mas porque Deus tem usado de infinita misericórdia nas nossas vidas. Quando nós temos esse sentimento de não merecermos, mas ainda assim sermos chamados, não tem como não ser grato, né? Então é com imensa gratidão, alegria no coração, que mais uma vez me coloco nesse lugar, nessa tribuna, para falar um pouco mais a respeito do meu, do seu, do nosso Jesus. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Abra comigo a palavra do Senhor. Opa, alguma coisa? Ah, tá. Quando o obreiro vem na direção, a gente acha que vai vir. Ora por alguém. Alguém está assim, alguém está assado, né? Abra comigo o livro de Atos, capítulo 4, a partir do versículo 32. Foi me dada a incumbência de trazer essa exposição, Atos 4, versículo 32. Nós vamos falar um pouco hoje de como estava o coração e a direção da igreja primitiva, da igreja dos apóstolos de Cristo Jesus. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga ai de mim. Ninguém? Glória a Deus. Então vamos fazer assim, eu vou dar início lendo os versículos pares, e logo em seguida a igreja lê os versículos ímpares. Eu vou ler aqui no Data Show, para a gente falar a mesma linguagem. Diz assim a palavra de Deus: da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Versículo 33, a igreja. Pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes. 35. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre. 37. Amém. Ainda em pé, queria convidar a igreja a fechar os olhos. Num instrumento também de misericórdia, levantar a sua mão em direção à minha vida. Quem puder levantar até o pé aí, ó, a gente está aceitando. Levante a sua mão em direção a mim, ore pela minha vida. Eu vou estar orando por mim e vou estar orando também pela igreja. Pai, muito obrigado por esse momento. Nesse segundo, Deus, quero te pedir que o Senhor me use com poder e autoridade, não vinda de mim, mas do Espírito Santo, que faz morada no meu coração. Não porque mereço, pois bem sei que as minhas mãos estão sujas de pecado, que pela misericórdia são limpos pelo teu sangue. Pai, usa a minha vida pela tua misericórdia, usa a minha vida porque o Senhor assim quer, usa a minha vida por misericórdia àqueles que estão aqui. Deus, bem sei que nada trago de mim mesmo, mas de ti, da tua revelação. Oro para que nesse momento o meu eu não venha aflorar, mas sim venha se fazer pequeno, para teu Espírito Santo se fazer grande nesse lugar. Também oro por cada irmão que está nessa igreja, nesse templo, e te peço encarecidamente que toda distração, que todo ouvido
venha estar atento a Ti e toda distração venha ser jogada para fora. Deus, bem sei que quando a Tua palavra é exposta, é o Senhor que está falando diretamente conosco. Que haja temor, que haja atenção, que haja devido temor, que haja devida atenção à Tua palavra. É isso que te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Senta dando um amém aí, um glória a Deus. Amém? Irmãos, como nós sabemos, estamos estudando o livro de Atos. Para aqueles que não estão lembrados, Atos foi escrito pelo discípulo de Paulo, chamado Lucas, que escreveu também o Evangelho. Voltou, glória a Deus. O Evangelho segundo Lucas. Ele foi discípulo de Paulo, um homem que era muito letrado, um médico, que abriu mão do seu ofício para ser um historiador da vida de Cristo e das maravilhas que os apóstolos fizeram depois da sua assunção aos céus. Lucas olhou para a vida de Jesus e entendeu que nela existia muita sabedoria. E de igual modo olhou para a vida daqueles que andaram com Cristo e percebeu que a sabedoria, que a imagem, que a semelhança de Cristo era real na vida dos apóstolos. E por isso ele escreve Atos dos Apóstolos de Jesus Cristo. E por conta dessa escrita hoje, nós como igreja temos uma base, uma direção a ser seguida. E eu queria que você prestasse bem atenção nisso. Graças à escrita de Lucas, de Atos, nós temos uma base e uma direção a ser seguida como igreja. Diga amém se você entendeu. O que nós acabamos de ler aqui vai expressar para a nossa vida princípios muito fortes acerca de como devemos viver em comunidade. Todos nós tivemos aqui inícios diferentes. Nossas histórias começaram de forma diferente, com pessoas diferentes, em lugares diferentes. Mas a graça de Deus, o Espírito Santo, foi por esse mundo e arrebanhou nós que éramos ovelhas perdidas, sem um bom pastor para nos pastorear. E esses homens e mulheres, nós, que estávamos vamos dizer assim, em lugares diferentes da vida, hoje se encontram no mesmo lugar, ouvindo sobre o mesmo Deus, professando a mesma fé e com a mesma direção para a sua vida. Só isso daí é um grande milagre, não é verdade? Se nós pensarmos da nossa vida antes de Cristo, mesmo sendo nascidos na igreja ou tragos pela mão forte do nosso Senhor, se nós pensarmos na nossa vida e em tudo que decidíamos fazer pela nossa vontade, pelo nosso querer, não tem outra explicação senão misericórdia e milagre para estarmos aqui. E unificados em Cristo, os apóstolos também passaram pela mesma história, né, que nós passamos para estarmos aqui. Vinham de lugares diferentes, com pessoas diferentes, com criações diferentes, mas ao se verem como igreja, entenderam a necessidade de viver segundo uma só palavra, com um só coração e só uma mente. E assim, houve a unificação de vários homens e mulheres no que é chamado o corpo de Cristo. Aleluia, né? Eu ouvi 3 aleluias, mas eu sei que lá dentro todo mundo falou glória a Deus. Os apóstolos foram exemplos de homens que negaram a Cristo, que tiveram uma vida completamente fora do que Jesus tinha determinado, né, na lei mosaica. Viviam extorquindo pessoas, Mateus, né? Vinham vivendo a vida buscando só o dinheiro, viver um dia atrás do outro. Mas ao encontrar Cristo,
entenderam a necessidade da unidade. E é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui. Nós vemos aqui homens e mulheres que abriram mão de si mesmo para viver uma verdade pregada e expressa na palavra de Deus. E esse chamado que começou a igreja há mais de 2000 anos atrás, é o mesmo chamado que rege as nossas vidas hoje. Deus nos chama ainda hoje a abrir mão do nosso eu para viver o eu que Deus quer que nós venhamos a viver. Vou melhorar para você dar um amém. Deus manda você abrir mão de quem você era lá fora para viver a unidade do corpo de Cristo. É um chamado não para pessoas que têm o seu ego ou o seu eu muito aflorado, mas é um chamado para pessoas que já foram moídas e esmagadas pelo Espírito Santo. Não no sentido mal da coisa, mas sabe, aquelas pessoas que já foram tratadas, que já entenderam a necessidade da mudança. Porque todo chamado de Cristo a sacrifício é um chamado a pessoas que querem ou se permitem se sacrificar. E vida com Deus, vida em igreja, vida em comunidade, é um chamado a pessoas que entendem que precisam abrir mão de si mesmas. E esse é o princípio expresso nessas pequenas palavras. Homens e mulheres que viviam suas vidas, mas abrem mão de si mesmo para viver uma vida ainda melhor com Cristo. Essa é a hora que a igreja diz glória a Deus. Abrem mão da sua vida para viver a verdadeira vida com Cristo. Mateus vai expressar um sentimento que é o seguinte: o homem sem Deus, ele vive para a morte, ele acorda morrendo e se deita morrendo, ele busca as coisas que são inclinadas para a morte, porque a verdadeira vida só é encontrada nos ensinamentos de Cristo. O que isso quer dizer? O chamado para viver uma vida com Jesus, o chamado para viver a verdadeira vida, o chamado para viver o bom combate, exige de nós abrir mão do nosso egoísmo, de querer viver a vida segundo os nossos princípios e os nossos valores. Não, o que Deus quer para nós é homens e mulheres dispostos a abrir mão da sua vida passada e começar a ser reinado pelo Senhor expresso nessa palavra. E para isso, um exercício árduo, difícil, com gosto um pouco amargo, de abrir mão do seu eu antigo, de abrir mão da maneira que você vivia, para começar a viver a verdadeira vida com Cristo. Aleluia! Depois de fazer esse exercício de morte, o homem começa a perceber que nunca viveu realmente, que o perdão, que é uma direção de Deus, ele não conseguia dar, que os tesouros que eles estavam ajuntando ia ser corrompido pelo tempo, mas o tesouro de Deus vive, perpetua pela eternidade. Quando você entende o que Deus quer para você, quando você entende, esse entendimento demora, que Deus realmente é Deus e que Ele te ama e Ele tem o melhor para você, isso significa que toda a morte que Ele te chama a viver, todo o que Ele te chama a renunciar, é uma expressão desse amor, porque Ele realmente sabe o que é melhor para você. Você não sabe, mas Ele sabe. Então, todas as vezes que Ele te chama para essa morte, sendo uma expressão do amor, que traz o filho e a filha para o centro do querer de Deus, todas as vezes que isso acontece, mesmo sendo difícil, é uma expressão do verdadeiro amor de Deus. Quando nós entendemos isso, a morte, o negar a si mesmo, se torna uma consequência. Eu tenho um Deus que sabe o que é melhor para mim. Se eu não estou vivendo segundo esse querer do meu Deus, quem está errado sou vocês, eu não, vocês, brincadeira. Se torna uma consequência. Querer morrer para Cristo é uma consequência daqueles que entendem que Ele é verdadeiramente Deus.
se Ele é verdadeiramente Deus, ou seja, se Ele está elevado acima de nós, se Ele sabe o que é melhor para nós e Ele está elevado acima de nós, se eu não tenho uma vida condizente com a vontade dEle, quem está perdendo sou? Então se torna uma consequência daquele que verdadeiramente entende o poder desse Deus. Abrir mão de si mesmo é para pessoas inteligentes. Olha, diga aí para a pessoa que está ao seu lado, você é inteligente. Agora diga, você é bonita. É só para a gente quebrar o clima, né? Nós temos uma racionalidade, uma direção na nossa vida, que tem como base o entendimento de quem Cristo é. Isso é lindo de falar. Nós não aceitamos a Cristo porque alguém mandou. Nós não aceitamos a Cristo porque o louvor, nós sentimos a presença. Nós aceitamos a Cristo porque o Espírito Santo convenceu um coração totalmente corrompido pelo pecado, que não existe vida fora da vontade de Cristo Jesus. Não, dá um amém aí, irmão. É por isso que nós aceitamos a Cristo, porque somos convencidos que a verdadeira vida está nele. Não do jeito que eu vivia, não do jeito que eu agia, não da maneira que eu falava. A verdadeira vida, a maneira certa de se viver, só existe um lugar. Só existe um lugar. Só existe um lugar. Quando você é convencido disso, abrir mão de si mesmo para viver a palavra se torna consequência. Se torna mais fácil? No entendimento, sim, né? Na vivência, talvez não. Mas pelo menos você entende que se Deus está te mandando abrir mão de algo, não é porque Ele precisa disso de você, não. É uma expressão de um pai que sabe o que é melhor para um filho. Você entende isso? Se Deus te manda abrir mão de alguma coisa, de algo, de alguém, de algum jeito que você vive a vida, não é um Deus mesquinho que pede de você uma santidade, não é isso. É um Deus amoroso que te mostra como ser santo por amor à sua vida. As coisas mudam, Deus não pede santidade porque Deus precisa, não. Deus te mostra como viver em santidade porque você precisa. Só que nós, irmãos, eu estou falando para pessoas aqui que de repente têm 2 dias de convertido e pessoas que têm 20 anos de convertido. Mas nós, seres humanos com natureza caída, temos tantas coisas que não conseguimos enxergar que fazemos errado. Todos com o coração querendo o melhor para o próximo, né? Mas vivendo ainda uma sabedoria aprendida fora da palavra de Deus. E isso é prejudicial. Mas o que nós temos que entender aqui, preste atenção nesse momento, é que quando Deus pede aos apóstolos, ou pede a nós, que venhamos abrir mão do nosso eu, do modo que vivemos, do que entendemos, do que aprendemos, para viver segundo o que Deus diz que é certo, isso não é a expressão de um Deus mesquinho que exige, mas é a expressão de um Deus amoroso que quer o seu bem. Entendo o que eu estou falando. A vida com Deus te exige sim santidade, mas Deus te mostra a santidade não porque Deus precisa, mas é porque você desesperadamente precisa ser como Cristo. Desesperadamente. Desespero, sabe? Meu Deus, eu preciso ser, caramba. Então, quando Deus fala isso, é a expressão de um pai amoroso que sabe o que é melhor para o filho. Eu lembro do tempo quando eu era criança, minha mãe sempre querendo botar a mão na tomada, e eu falando, mãe, não bota a mão na tomada. Mãe, você vai se machucar se você botar a mão na tomada, mãe. E a minha mãe ia lá
e botava, né, mãe? Botava a mão na tomada. Você acha que eu precisava que a minha mãe não botasse a mão na tomada, gente? Não. Era a minha mãe que precisava entender que se ela botasse a mão na tomada, ia... Tá rindo, Vera? É verdade. Eu lembro disso como se fosse ontem, né? Dão trabalho, quando estão crescendo, dão trabalho. Brincadeiras. Mas ela sempre falava, e você entende que quem precisava do socorro era o filho que estava toda hora lá. Eu vou botar a mão nessa tomada, hein? Eu vou botar... A mãe era mesquinha por falar para o filho assim, pelo amor de Deus, não bota a mão nessa tomada. Não, irmãos. Era a expressão de amor, de cuidado. Era a expressão de amor e de cuidado. E Deus faz a mesma coisa conosco. Quando Ele endireita o nosso caminho, aleluia. Quando Ele endireita o nosso caminho, é Deus falando assim, ó, filho, eu não desisto de você. Quando Ele endireita o seu caminho, e você sabe o quanto você tenta bagunçar esse caminho, e Deus tentando endireitar, Ele está dizendo, filho, eu não desisto de te amar. Glória a Deus, aleluia, seja engrandecido, porque eu não mereço um amor desse. Se Deus fosse como os homens que precisam ser amados para amar, não é verdade? Irmãos, ninguém estaria aqui, mas Deus não é como o homem, e glória a Deus por isso. Porque quando eu mereço morte, Ele me traz vida. Quando eu mereço a dor, Ele me traz calma. Quando eu mereço a agitação, Ele me traz paciência. Quando eu estou querendo me desviar da vontade dEle, Ele me coloca no curso simplesmente por me amar. Ninguém merece esse amor, mas Ele se expressa assim. Como assim? Ele se expressa consertando o que está quebrado em nós. O amor de Deus é direção. O amor de Deus é um caminho a seguir. O amor de Deus é a palavra revelada, que nela contém como devemos viver. Isso é amor. Isso é o pai que fala, filho, não bota a mão na tomada. Filho, não bota a mão na tomada. E o filho está, vou botar a mão na tomada. Vou botar a mão na tomada. E o Deus está lá, filho, olha como eu quero que você viva. Olha como eu quero que você dê testemunho de quem eu sou. Filho, olha como eu quero que os seus dias sejam. E o filho está lá, vou botar a mão na tomada, vou botar a mão na... E Deus está falando, irmãos e irmãs da Nova Vida de Alma, Deus tem uma direção para a sua vida, diga amém. Isso exige de você sacrifício, sacrificar a direção que você tem para a sua vida, para viver a vontade de Deus. Isso exige sacrifício, mas é a manifestação do amor verdadeiro, é a vida verdadeira planejada por Deus para nós. Sabe o que isso significa? Vale a pena negar a si mesmo, para que o Deus que eu sirvo seja manifesto em todos os momentos do meu dia. Vale a pena, vale a pena. É o único caminho para a verdadeira alegria, para a verdadeira paz, para a verdadeira bondade, para o verdadeiro amor. O único caminho é negar a si mesmo, pegar a nossa cruz e seguir os passos de Cristo. Esses passos que estão expressos na palavra de Deus. E aí o que o texto diz? Depois de entendermos muito bem, olha o que o texto diz. No 32, coloque aqui para mim, por favor. Da multidão dos que creram, era um coração e uma alma. Quando nós vamos para o original, né, nós sabemos que o Novo Testamento foi escrito em grego. Quando nós vamos para o original, essas duas palavras, coração
e alma são traduzidas em cardia e psique, que significa basicamente sentimentos e a razão. E aí quando a palavra de Deus diz que era um sentimento e uma razão, ela está falando o que eu estava conversando aqui com vocês antes. Abriram mão de sentimentos que traziam nas suas individualidades, abriam mão das razões que traziam nas suas individualidades e começaram a viver uma vida em um só propósito, em uma só razão, em um só sentimento. Isso é, vamos dizer assim, a pura e genuína manifestação do Espírito Santo formando a sua igreja, pegando homens individuais, egoístas, que vivem de acordo com os seus princípios, com a sua visão de vida, e transformando em uma unidade que vive com um propósito, com uma missão, que caminha junto para que o nome de Cristo venha a ser glorificado. Diga amém. Um propósito, uma razão, um sentimento, uma psique, um cardia, que é um coração, um sentimento, uma manifestação do seu intelecto, uma razão, todos guiados em um só propósito. E o que acontece quando nós abrimos mãos dos nossos egoísmos e começamos a viver como unidade de Cristo? Vamos continuar o texto. Na parte B do 32 diz assim: ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Nós sabemos que a igreja primitiva vivia em comunidade, né? Tinham bens materiais, alguns ganhavam mais dinheiro, outros menos, mas todos viviam em comunidade, dividindo igualitariamente o que eles tinham. Eu não quero tocar nesse assunto porque nós entendemos teologicamente que não é assim que a igreja deve viver hoje. Mas o princípio que está expresso aqui, os princípios que estão expressos aqui têm que ser vividos. Tem que ser vivido. Vocês estão vivendo uma vida, igreja nova, e que bom que hoje nós não temos visitantes, mas vocês estão vivendo uma vida, igreja nova vida de Inhaúma, para fazer Jesus Cristo ser conhecido e glorificado. É a parte que você diz amém. Meu Deus. É a parte que a igreja diz amém? Ah, tá. Nós estamos vivendo a vida para fazer Cristo Jesus ser conhecido e glorificado. Essa é a direção da nossa vida, e isso não se resume a um domingo de manhã, não se resume a uma quinta-feira, não se resume a um domingo à noite. Isso é um estilo de vida, um propósito que guia todos nós na mesma direção. Fazer Jesus conhecido e glorificado através da minha vida. Eles abriram mão de tudo, do seu psique, do seu entendimento racional, do seu coração, dos seus sentimentos, para viverem em uma direção, tendo tudo em comum, nada sendo de ninguém, porque eles entendiam que estavam vivendo todos no mesmo propósito. Sabe o que é? Imagina aí um time de futebol. Aquela bola tem que entrar na rede. Então o zagueiro que está lá atrás, ele vai estar no mesmo propósito do atacante. Todos cooperando para que o propósito da bola entrar na rede se realize. Então não existe num time espaço para dizer, não, se eu der isso daqui, o propósito vai ser alcançado. Poxa, mas só eu estou dando, o Mauro não está dando, então eu não vou dar. Isso não existe. Porque quando todos querem a mesma coisa, acaba que todos estão lutando, estão querendo conquistar a vida para realizar o mesmo propósito. Então, se eu posso dar mais, é motivo de alegria. Você entende isso?
Por isso que nós vemos a comunidade primitiva não se importando se, eu vou dar 1.000 e a pessoa do meu lado vai dar R$1. Não importa. Nós estamos no mesmo propósito. Nós estamos caminhando para a mesma direção. Se eu conseguir chegar, isso significa que todos têm que conseguir chegar. Se eu estou caminhando, isso significa que todos têm que caminhar. Se todos estão entendendo, isso significa que eu tenho que entender. Se eu estou ganhando, significa que todos têm que ganhar. Não existe individualismo na igreja se o propósito é o mesmo. Você imagina isso? Deus chegando, nos dando a direção, olha, sua missão, igreja, é ir pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazendo novos discípulos, aleluia, aleluia, aleluia. Essa é a sua missão, igreja. Aí o Mauro vai olhar para Jesus e vai falar, olha, Jesus, eu tentei fazer a missão, mas, só eu que estava me esforçando? Só eu que estava me esforçando, a pastora Jussara não fazia nada. Aí eu fiquei meio desanimado e parei. Irmãos, quando todos estão no mesmo propósito, não existe isso de parar. Existe um suportai-vos. Mas não é suportar a pessoa chata, não. É suportar de dar suporte. Quando a pessoa está fraca, você está ali, ajudando ela a se manter. Não existe momento para fofoca. Ih, fulaninho está fazendo tal coisa, eu não acho certo. Sabe por que não existe? Porque ele está no mesmo propósito que você. Se você puxar o tapete dele, você está puxando o seu tapete. Está todo mundo no mesmo propósito, é como uma engrenagem funcionando. Você já imaginou um relógio suíço, cheio de engrenagem? Uma engrenagem fala para a outra, para de rodar, porque aquele cara lá da ponta não está rodando. Quem vai puxar o próprio tapete vai ser a própria engrenagem, o relógio vai parar de funcionar. E é essa unidade que está sendo pregada na palavra. Um sentimento que não existe mais esse individualismo, não existe eu dou mais, eu dou menos. É todo mundo dando o que pode, tudo o que tem. Se o seu tudo é maior do que o outro, glória a Deus por isso, foi manifesta a graça dele na sua vida. Mas isso não significa que a igreja deve parar. Estamos juntos no mesmo propósito, diga amém. Então Deus diz, através do ensinamento da palavra, que a partir do momento que eles viviam em um só propósito, um só pensamento, um só sentimento, querendo viver a mesma realidade, querendo fazer real a direção de Deus para a vida deles, não existia tempo para ter individualismo. Eles entenderam, e o que eu quero, o que o Espírito Santo quer que a igreja entenda hoje, domingo de manhã, o trabalho foi direcionado à igreja, a missão foi direcionada à igreja. Você precisa da pessoa que você não gosta, você precisa da pessoa que você está querendo falar mal, você precisa da pessoa que você não vai com a cara, porque Deus deu a instrução para a igreja, e pasmem você individualmente não é a igreja é a unidade daqueles que creem, ou seja, eu preciso daqueles que eu gosto, daqueles que eu não gosto, daqueles que eu vou com a cara, daqueles que eu não vou. Eu preciso de todos. Não porque eu vou conquistar, mas porque nós precisamos conquistar. Não conquistar carro, não conquistar casa, não conquistar cavalo, dinheiro, ouro. Nós precisamos conquistar o quê? Como nós, igreja, ganhamos a vida? Como? Fazendo a vontade do nosso Deus. É assim que nós ganhamos a vida, fazendo a vontade do nosso Deus. E pasmem você, querido, amado, vermezinho de Jacó, você não vai fazer a vontade de Deus sozinho. A direção não foi dada para uma pessoa, foi dada para uma igreja. Igreja, comunidade, unidade, união de pessoas. Viver debaixo de um mesmo propósito, viver debaixo de um mesmo sentimento, viver debaixo de uma mesma razão, é o que unifica a todos nós que estamos aqui. Pensa bem, gente, como eu ia ser um com o pastor Robson, se não fosse a igreja? Como eu ia encontrar esse cara na rua e falar, preciso ser um com ele, hein? Ia ser até meio estranho, né? Tudo que nos unifica aqui é a direção de Deus. E você precisa de todo mundo que está nesse lugar. Todo mundo.
Então não existe isso de unidade com egoísmo. Não existe unidade com partidarismo. Não existe o obreiro que fala, eu vou ajudar a igreja, mas só se tal pessoa pedir. Se a outra pedir, aí eu não quero não. Nós precisamos estar no mesmo propósito, no mesmo sentimento, na mesma razão, tendo Cristo como alvo da igreja, vivendo juntos, dando suporte quando cai. Era para o relógio suíço, aqui na minha maravilhosa, meu maravilhoso exemplo, era para a engrenagem do relógio suíço falar, ele parou? Então faz mais força. Porque se a gente fizer mais força aqui, uma hora ele começa a rodar de novo. É essa a unidade que está sendo passada para a gente aqui em Atos 4:32. Uma igreja, homens que vieram de tudo que era lugar, de tudo que era jeito, que era cobrador de impostos, que era matador, que era isso, que era aquilo outro, todo mundo juntou e falou, não vamos viver mais a vida querendo buscar o nosso eu, querendo buscar o que nós achamos importante, querendo conquistar o que achamos importante. Vamos juntos fazer a vontade de Deus ser real na terra. E assim nasce a igreja, assim nasce o nosso começo. E nós precisamos estar nesse mesmo sentimento. Várias pessoas vivendo unicamente para o mesmo propósito. No versículo 33, vai dizer, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Olha que lindo. Viver uma vida testemunhando. Ele está falando aqui, para a gente entender, a palavra está dizendo, com grande poder eles davam testemunho todas as vezes que se reuniam domingo. Tá falando isso? Não, né? O pessoal está meio cansado. Tem café lá fora para quem quiser. Não está falando isso. Ele está falando que eles viviam com grande poder para o Mauro. Eu estou usando muito Mauro, né, Mauro? Para o Mauro ser usado todas as vezes que nós nos reunimos para curar pessoas, expulsar demônio? Também não. Ele está dizendo que todos viviam em abundante graça e davam testemunhos de Cristo todos os dias. Para nós vivermos isso, a parte 33, que é boa, nós temos que viver a parte do versículo 32, que é melhor ainda. Negar a si mesmo. Abrir mão da maneira de pensar que você traz da sua vida antiga. E eu estou falando com pessoas com 30 anos, que ainda tem, 30 anos de igreja, que ainda tem maneiras de agir, pensar da vida antiga. E fala isso até com uma pompeza, sabe? Sou assim mesmo. E ninguém consegue me mudar, não. É misericórdia mesmo. Todo dia eu aprendo uma tomada diferente que eu não posso botar o dedo, sabe? Algo diferente que estou fazendo errado. E aí sempre, eu já percebi que eu tenho um padrão. Alguém fala, eu nego. Eu nego. Aí depois o Espírito Santo vai falando comigo, eu falo, é mesmo. E aí começa, né? Começa a grande labuta, a grande dificuldade do processo de santificação, ou seja, se parecer mais com Cristo. Mas é isso que o que dá força à igreja, o poder, a graça, é para aqueles que abrem mão de si mesmo e vivem em Cristo. Porque eu vou te falar uma coisa que em nome de Jesus vai ser libertação para você. As bênçãos de Deus não são para aqueles que dizem que amam a Jesus, mas para aqueles que vivem como Jesus viveu. Outro jeito de falar isso, as promessas de Deus são para aqueles que verdadeiramente são imitadores de Jesus, não para aqueles que dizem que amam a Cristo.
A paz, a alegria, a transformação do lar são para aqueles que entendem que precisam levar os princípios da palavra de Deus para a sua casa, para o seu lar. Não para aqueles que vêm na igreja domingo. Você pode estar há 20, 30 anos achando que só vir domingo vai mudar a sua vida. Mas deixa eu te falar uma coisa. A sua vida vai mudar quando você se permitir ser mudado por Deus para viver como Cristo viveu. Então eles viviam com graça e com poder, porque abriram mão do seu egoísmo, do seu eu, para viver Cristo. E aí no 34 dizia, não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terra ou casas vendiam e as traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía conforme a sua necessidade. E aí o terceiro princípio desse texto para nós encerrarmos. É necessário termos confiança naqueles que Deus colocou para reger a nossa vida. Sabe por que a igreja Nova Vida é assim? Com um pastor, com diáconos, com obreiros e com membros? Sabe por que ela é assim? Porque Deus quis. Deus instruiu que a igreja deveria se portar assim. Isso significa que, se Deus, a conversa que nós tivemos no início, se Deus está instruindo algo, é porque Ele está querendo consertar algo nas nossas vidas. Então, esse coração de eu sou parte da igreja, mas não confio no meu pastor, aqui ele está dizendo em relação ao dinheiro, né? Eu não confio no meu pastor, eles vão gastar com outras coisas. Ou em relação à direção da vida, ó, não faça isso, não faça assado, não haja dessa maneira. Eu sou da igreja, mas não confio no meu pastor. Isso está indo contra a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é que nós venhamos a confiar naquele que Deus colocou para reger a sua igreja. Orar por eles, jejuar pela vida deles e permitir que Deus o use. Que Deus o use. Então, a igreja primitiva, nós vemos aqui que era uma entrega muito radical, né? Imagina, o pastor Robson, você está com um carro, né? Graças a Deus, né? Vende lá, tá bom? Não discute. Discute não. Vende lá, traz todo o dinheiro aqui para a igreja, que a pastora vai pegar esse dinheiro e vai distribuir na mão de cada um a passagem do mês inteiro. Complicado, né? Era uma entrega muito forte. Nós, teologicamente, entendemos que a igreja hoje não vive assim, amém? Amém? Mas o princípio de confiar naqueles que regem a igreja tem que ser vivido, tem que ser intrínseco ao nosso ser, olhar para eles com suma importância, a palavra deles tem que ser, como os gaúchos falam, tri-importante, né? Não é importante, é tri-importante, é com máxima estima a direção que é dada através dos nossos pastores. Essa palavra é uma palavra para aqueles que querem viver evangelho, né? Que querem viver Cristo. Uma direção, espero clara e evidente, que quando Deus te chama a abrir mão de si mesmo, é uma expressão do amor dele. Uma expressão porque ele sabe o que é melhor para você, mesmo que você ainda não tenha percebido. É uma expressão de entrega quando a igreja diz, né? Verdadeiramente Deus é o meu Senhor e eu viverei conforme a sua vontade. Olha que lindo. Olha que lindo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cantamos fácil. Cantamos fácil essa aí, né? Não, mas Cristo vive em mim, né? Cristo vive em nós, quando os princípios, quando a vida dele é resplandecida no nosso dia a dia, no nosso dia a dia.
Cristo vive em nós quando você não mais comanda a sua vida, mas sim o exemplo de Cristo. Cristo vive em nós quando você não acha mais o Leandro em si mesmo, as decisões que o Leandro tomaria, mas acha as decisões e as direções que Cristo teria. Aí sim, Cristo vive em você. Glória a Deus. Então, vamos recapitular como eles viviam e os princípios que temos que extrair disso. Vamos lá? Nós vemos do 32, né? Da multidão que queira era um coração e uma alma, uma cardia e uma psique, um sentimento e uma razão. E nós, quando entramos nessa igreja, mesmo vindo de escolas diferentes, de pai e mãe diferentes, de ensinamentos diferentes, temos que abrir mão disso e começar a viver em um só pensamento, em um só sentimento, sendo guiados única e exclusivamente pela palavra de Deus. Diga amém. No 33 nós vemos que o poder e a graça são para aqueles que verdadeiramente são imitadores de Cristo, e as promessas são vividas para aqueles que realmente fazem de Cristo o seu Senhor. E no 34, 35 e 36 nós vemos que nós somos chamados a viver em comunidade, ajudando um ao outro e tendo como máxima estima a direção dada pelos que foram colocados por Deus para reger a nossa vida. Se nós vivermos assim, receberemos muitas bênçãos. Sim, porque existem muitas bênçãos para aqueles que querem viver a palavra de Deus. Mas eu queria salientar para nós hoje que viver assim já é uma bênção. Porque a maneira certa de viver, quiçá a única maneira certa de viver, é expressa na palavra de Deus. Então é uma bênção sem medidas nós começarmos a viver segundo ela e não segundo o que nós entendemos como certo. Deus nos chama a uma responsabilidade. Ser cristão é ser responsável por fazer verdadeira a vontade de Deus na terra. Nós precisamos ser constantemente moldados por esse Deus e viver segundo a vontade dele. Não simplesmente estar na igreja para cantar louvores e levantar as nossas mãos, mas para abrir a palavra e dizer: eu vou viver ela todos os dias da minha vida. Quem precisa de ajuda aí, diga amém. Quem precisa de mais ajuda ainda, diga misericórdia. Quem está desesperado por ajuda, se coloque de pé. Aleluia. Vou chamar a pastora, aplauda ao Senhor, chamar os músicos também. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar com um louvor. Que nós possamos ter essa palavra, né? Não ser apenas ouvintes. Tá, os diáconos esperar após o culto. O diácono Mauro quer dar uma palavrinha. Para quem for para São João. Diáconos e obreiros também. Quem quiser, obreiros, membros, diáconos, que tiver essa disponibilidade de ir no próximo sábado, vem aqui até o diácono Mauro após o culto, que ele vai estar dando a palavrinha em relação para o próximo sábado do evangelismo, tá bom? Então, que esta palavra venha estar em nosso coração, não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que Deus inspirou o nosso diácono nessa manhã. Amém? Vamos encerrar com louvor. Tem algum louvor aí, mente? Sim, Deus. Que esta palavra, Senhor,
estar em nosso coração e que assim venhamos tornar praticantes dela, Pai. Que o Teu nome venha a ser glorificado, que possamos, Pai querido, ser um arauto, ser testemunho, Senhor amado, daquilo, Senhor amado, que foi falado anos atrás, que a Sua igreja possa viver, Senhor amado, uma realidade de fé, uma verdadeira fé, uma fé salvífica, uma fé que abraça, que perdoa e que se coloca no lugar do outro. Aleluia, Senhor. Aleluia. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus sobre ti levante teu rosto. Seu Filho amado para morrer. A paz. Vai em paz em nome do Senhor Jesus. À noite, 6 horas da noite, nós estamos retornando à casa do Senhor. Amém.